A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos meus amados irmãos. É motivo de grande alegria estarmos mais uma vez juntos para celebrarmos e cultuarmos ao Senhor nessa quarta-feira. Quarta-feira que eu tenho a certeza que Deus já te abençoou nesse dia tão especial e nesse início de noite. Que Deus possa derramar sobre as nossas vidas as suas mais ricas bênçãos. Então, eu queria, sem mais delongas, te convidar a orar comigo para que venhamos meditar na palavra do Senhor e cultuarmos nesta noite conforme aquilo que o Senhor determinou nos nossos corações. Então, vamos orar para que Deus nos abençoe nesses momentos tão especiais que nós teremos aqui. Querido Deus e Pai Celestial, fala conosco através da Tua palavra, fala de uma forma especial, fala aos nossos corações, derrama a Tua graça sobre as nossas vidas e manifesta a Tua unção sobre a vida de cada um daqueles que estão agora ouvindo essa palavra, vendo este culto online. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, queridos. Que a paz e a graça do Senhor seja contigo, seja sobre a tua vida, seja sobre a tua família, sobre o teu lar. E que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, aprender algo com o Senhor mais uma vez, porque Deus tem sido maravilhoso para conosco. Então eu queria te convidar de antemão a que você abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, em especial no capítulo 3, da Bíblia, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Romanos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, no verso de número 23, é o endereço da nossa bênção nessa noite, nesse culto de quarta-feira. Diz assim a palavra do Senhor: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então, Paulo, ele traz uma palavra toda especial, mas ao mesmo tempo uma palavra afirmativa, dizendo que todos os homens pecaram. E todos eles foram destituídos da glória de Deus, separados, afastados. As Escrituras Sagradas diz que Deus, procurando um justo, não viu um justo sequer. Então, existem duas situações na Bíblia Sagrada. Uma antes da queda e outra depois da queda. Após a queda, o homem foi destituído da glória de Deus. Ele foi afastado, separado da glória de Deus. E o que significa isto? Ser destituído, afastado da glória de Deus. John Piper, ele nos traz um argumento bem interessante acerca do que significa ser destituído da glória de Deus. Ele diz que Deus nos confiou algo de muito especial quando na criação, mas nós negamos isso, ou seja, nós não nós abdicamos, melhor dizendo, daquilo que Deus nos concedeu, ou seja, não ficamos satisfeitos com a grandeza e não, de forma nenhuma, nós não andamos nos seus caminhos, conforme diz a palavra do Senhor. Temos buscado nossa satisfação em outras coisas, conforme diz John Piper, e tratamos com as outras coisas como sendo mais valiosas do que as coisas de Deus, que são próprias de Deus. Aquilo que Deus nos deu para que nós venhamos desfrutar, nós simplesmente pegamos para nós, mas deixamos de desfrutar o que é primordial, o que é principal, o que é o cerne de tudo, que é justamente a presença de Deus. Nós ficamos com as coisas e esquecendo o dono das coisas. Daí então, quando nós começamos a andar nos nossos próprios caminhos e querer fazer as nossas próprias escolhas, aí nós pecamos, que foi quando o homem tomou a decisão de afrontar Deus, de desobedecer Deus, quando o homem quis ser autônomo, independente. Aí Paulo, ele traz essa palavra dizendo que, na realidade, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Isso é muito interessante, porque o pecado entrou no mundo, o pecado entrou e todos nós fomos profundamente, atingidos pelo pecado, de uma forma muito cruel.
né? Tem uma palavra, né, uma palavra de um teólogo, né, Anselmo de Cantuária, que na realidade é uma oração de Anselmo de Cantuária, que ele define bem o que é o homem, que ele define bem como o homem se comportou depois do pecado, como o homem quis buscar a sua própria vida, ou seja, a sua própria felicidade. Fato é que a Bíblia, eu vou citar aqui a oração dele, fato é que a Bíblia, ela nos traz assim algumas coisas bem interessantes e ela nos mostra um caminho. O primeiro caminho que a Bíblia nos mostra é que não existe felicidade, em hipótese alguma, fora de Deus. Nós só podemos ser felizes, só podemos encontrar a felicidade em Deus. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho de buscar a felicidade. Só em Deus. Nós só podemos buscar essa felicidade em Deus. É bem interessante porque essa oração, né, de Anselmo de Cantuária, que era um teólogo, ela nos traz um ensinamento bem interessante de algo. Ele diz assim na sua oração: o homem perdeu a felicidade para a qual foi feito, encontrou a desgraça em razão para a qual não foi feito, afastou-se aquilo sem o qual ninguém é feliz e permaneceu aquilo por si só que é miserável. A aflição geral dos homens, universal, pranto dos filhos de Adão, aquele que expandia-se de satisfação, nós suspiramos de fome. Aquele que tinha bens em abundância, agora mendiga. Aquele que possuía na felicidade, agora é miseravelmente abandonado. E por aí ele segue na sua oração. Mas é bem interessante aqui porque ele diz que o homem perdeu a sua felicidade para a qual foi feito. Ou seja, o homem ele foi criado com destino, ele foi criado para ser feliz, para desfrutar das coisas que Deus criou para ele. Então ele foi criado com um alvo, com um único alvo. E esse alvo era o quê? Para ele acertar. E quando o homem ele não quis de maneira alguma acertar esse alvo, não é que ele acertou outro alvo. Porque o pecado diz que, a própria realidade do pecado diz que ele errou o alvo. Então só existe uma forma de ser feliz. E a forma de ser feliz, de encontrar a felicidade, de encontrar a felicidade plena, é só em Deus. Você pode até ter satisfações de algumas coisas da vida, mas você não vai conseguir preencher, né, a sua alma, o seu espírito, de uma forma plena, fora de Deus. Você não vai conseguir fora de Deus. Então, quando Anselmo de Cantuária ele fala que o homem perdeu a felicidade para a qual ele foi criado, e ele encontrou a desgraça em razão da qual não foi feito, ou seja, ele trocou a bênção pela maldição. Basicamente aquilo que está em Deuteronômio, capítulo de número 28. Aí ele continua: afastou-se aquilo sem o qual ninguém é feliz e permaneceu aquilo que por si só é miserável. Ele afastou Deus dele. Ele afastou Deus dele. Ele afastou aquilo sem o qual ninguém é feliz. Ou seja, sem Deus, ninguém é feliz. Sem o Criador, ninguém é feliz. Ninguém pode encontrar satisfação plena fora de Deus. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus com objetivo. E Deus deu um único alvo para este homem. E este alvo, esse homem errou quando ele se afastou de Deus. Então, afastou-se daquilo sem o qual ninguém é feliz e permaneceu aquilo que por si só é miserável, ou seja, o pecado, as suas próprias escolhas, quando ele quis se tornar independente. Aí vem a aflição geral dos homens, universal pranto dos filhos de Adão. Aquele expandia-se de satisfação, ou seja, quando Deus coloca o homem no Éden, quando Deus coloca o homem para desfrutar de toda a criação, a Bíblia Sagrada diz que ele expandia-se em satisfação. Ele diz assim: nós suspiramos agora de fome. Ele tinha abundância, agora ele tem fome. Porque por mais que ele tenha bens, por mais que ele tenha riquezas, por mais que ele tenha condições de comprar isso, de comprar aquilo, muitas vezes o dinheiro não pode comprar, né, a sua felicidade. Porque a felicidade, ela só pode ser encontrada em Deus.
Ela não pode ser encontrada em outro lugar. Por isso daí o texto do apóstolo Paulo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É bem interessante porque ele diz aqui que agora nós suspiramos de fome. Aquele que tinha bens e abundância, agora ele mendiga. Aquele que possuía uma herança preciosa, aquele que possuía coisas maravilhosas, aquele que tinha todo o jardim que Deus criou, toda a criação que Deus deu nas suas mãos para ele desfrutar, agora ele padece mendigando, pedindo ao pão. Isso me faz muito lembrar daquela passagem daquela mulher, cananeia, quando chega diante de Jesus Cristo. Ele diz que não é bom lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos, porque o homem deixou de ser filho quando ele pecou e se tornou um cachorrinho. Ele se tornou uma criatura, ele se tornou um ser que não corresponde mais à imagem de Deus, porque Deus não tem uma imagem caída, e ele se tornou um ser caído. E para que ele pudesse voltar a ter a imagem de Deus novamente, foi preciso Deus enviar o seu próprio filho para redimir esse homem, para que esse homem voltasse a ter novamente a imagem de Deus. Daí Jesus Cristo fala para aquela mulher cananeia: não é bom lançar o pão dos filhos, né, aos cachorrinhos. Mas aí a mulher se humilha e diz: sim, Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha dos pães ou da comida que cai da mesa dos seus senhores, dos seus donos. E ela então alcança misericórdia da parte de Jesus Cristo, da parte do Senhor. Aí nós temos um caminho que a única forma do homem reencontrar o caminho, primeiro, é na pessoa de Jesus Cristo. E como que ele encontra esse caminho? Ele só pode encontrar esse caminho quando ele se humilha, quando ele se rende, quando ele reconhece que ele não pode encontrar o caminho de volta para a plenitude, para a satisfação plena, para a felicidade plena que é em Deus, sem Jesus de Nazaré. Ele só pode encontrar esse caminho em Jesus Cristo. Por isso hoje ele padece de fome. Antes ele tinha abundância, mas hoje ele padece de fome. Ele padece por quê? Porque ele abandonou o seu Criador. Ele se afastou do seu Criador. Aquele que tinha bens, agora mendiga. Aquele que possuía na felicidade e miseravelmente abandonou. Nós somos carentes na infelicidade e miseravelmente a desejamos, permanecemos vazios. E essa continua sendo a oração ainda, né, que esse teólogo fez. Olha só, preste bem atenção no que ele fala. Aquele que tinha bens em abundância, nós mendigamos. Aquele possuía ou seja, o homem, aquele possuía na felicidade e miseravelmente abandonou-a. Nós somos carentes na infelicidade e miseravelmente a desejamos e permanecemos vazios. Porque nós buscamos. Por que permanecemos vazios? Porque nós buscamos felicidade em coisas que não pode acrescentar nada na nossa vida. Nós buscamos felicidade aonde não existe felicidade plena. Nós buscamos alegria aonde não existe alegria plena. Às vezes nós temos prazer momentâneo, mas o prazer, né, seja na sua plenitude, que é a presença de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós não vamos encontrar no dinheiro, nós não vamos encontrar nas posses, nós não vamos encontrar em sonhos realizados. São coisas boas, interessantes que nós adquirimos para a vida, mas a essência de tudo está no Criador. Só existe um caminho, e esse caminho é em Deus. É o caminho de volta. E para você voltar, você não é autônomo para voltar, você não vai conseguir encontrar o caminho sozinho, você precisa de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus. Ele é o caminho, ele disse: eu sou o caminho. É o único caminho que te conduz para Deus, é Jesus Cristo. Então, continuando aqui nesse texto, quando a oração de Anselmo de Cantuária, quando ele traduz essa infelicidade do homem, que o homem abandonou essas coisas, ele diz aqui, né, terminando o texto, ele diz: suplico-te, Senhor, faminto, comecei a procurar-te. Ensina-me a procurar-te e mostra-te a mim.
que te procuro, pois não posso procurar-te a não ser que me ensines, nem posso encontrar-te a não ser que te mostres a mim. Ou seja, ele está dizendo que suplico-te, ele está suplicando a Deus. Suplico-te, Senhor, faminto comecei a procurar-te, ensina-me a procurar-te, mostra-me a mim, ou mostra-te a mim, que te procuro, pois não posso procurar-te, a não ser que me ensines, nem posso encontrar-te, a não ser que te mostres. Ou seja, nós só podemos, se chegar a Deus através de Jesus Cristo. Só uma forma de se chegar a Deus, através de Jesus Cristo e através da santidade. A Bíblia diz: sem a qual ninguém verá a Deus. Então, esse texto ele é bem profundo, porque ele nos traz ensinamentos profundos de coisas que precisamos aprender, que precisamos abrir o nosso entendimento, de voltar para Deus, de voltar a buscar a Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e se afastaram de Deus. O homem pecou, o homem se afastou de Deus, o homem não se encontra mais na presença de Deus. É bem engraçado, me lembro agora, né, de um comentário, né, não lembro, né, exatamente quem comentou isso, mas eu me lembro de um comentário, né, e esse comentário acerca até dessa própria oração, que o comentário ele segue na sequência dizendo o seguinte: o homem ele procura a felicidade nas coisas plenas da vida, ou seja, nas coisas, né, deste mundo, achando que são coisas plenas da vida, quando não é. E muitas vezes faz uma pergunta às vezes que se torna uma pergunta até ignorante. Quando ele diz o seguinte: eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho um bom emprego, eu tenho casa, eu tenho família, tenho uma boa família, e por que eu não sou feliz? Ele indaga: e por que eu não sou feliz? Muitas pessoas fazem essa pergunta. E essa pergunta se torna uma pergunta ignorante, uma pergunta absurdamente ignorante, porque essa pessoa ela olha para a felicidade através das coisas, ou que a felicidade é encontrada nas coisas, quando na realidade a felicidade só pode ser encontrada em Deus, no Criador de todas as coisas. Deus criou o homem com um alvo específico, e o homem errou esse alvo. E ele só pode voltar, tomar o caminho de volta, retroceder novamente, se ele colocar no seu coração que ele pecou, que ele errou. Se ele se humilhar perante Deus, aí ele vai ser exaltado. Ele vai ser conduzido novamente ao caminho que lá no princípio, antes da queda, ele estava. E esse caminho só pode ser através de Jesus Cristo. É o único caminho. Cristo é o único caminho. Então, um homem, por conta da queda, ele se afastou de Deus. E ele precisa retornar para a presença de Deus. Ele precisa retornar para a presença de Deus. Ele precisa buscar ao Senhor novamente. Ele precisa adquirir do Senhor a vitória novamente. A felicidade, o caminho da vitória, da felicidade, da alegria. E somente através de se humilhar, de se render e de reconhecer que ele é pobre, que ele é cego, que ele é nu e ele é miserável. Basicamente aquela palavra que o Senhor Jesus disse, né, a Laodiceia, a igreja de Laodiceia. Não sabes tu quando a igreja disse que era rica, quando a igreja disse que tinha abundância? Olha, nós não estamos falando de alguém que perseguia o povo de Deus. Nós estamos falando de alguém que estava distante de Deus. Nós estamos falando de um povo que tinha o nome do Senhor. Nós estamos falando de um povo que tinha o endereço, que era conhecido e reconhecido pelas pessoas como o povo de Deus. E que por ser povo de Deus e por ter abundância, acreditava que tudo aquilo vinha de Deus, e de fato vinha. Que aquilo ali era a fotografia da sua felicidade, quando na realidade o filme da sua felicidade ele tinha se afastado, que o filme da sua felicidade era o próprio Senhor. E quando ele, no caso Laodiceia, a igreja, o povo, se diz rica sou,
e de nada tenho falta, o Senhor rebate imediatamente essa palavra, essa frase, ou esse intento, e diz: não sabes tu que é pobre, não sabes tu que é cega, não sabes tu que é miserável, não sabes tu que não tem nada. E Deus, através de Cristo, dá um conselho. Aconselho-te que compre de mim ouro provado para que te enriqueças, vestes para que te vistas, porque o homem caído ele está nu perante o Senhor, a sua vergonha está exposta. Colírio para os teus olhos para que vejas. Ou seja, ele precisa enxergar, ele precisa saber aonde ele está. Em que nível que ele está diante de Deus? Qual é a posição dele diante de Deus? E ouro para que te enriqueças. Ou seja, as riquezas desse mundo, elas nos dão um prazer momentâneo, mas ela não nos garante a felicidade plena e muito menos ela nos garante a salvação. Então nós temos que parar, refletir e pensar sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria condição de ser humano. Então essa palavra eu deixo para vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, para você refletir, para você pensar o que diz o apóstolo Paulo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão distantes de Deus e precisam se voltar para Deus. Que nessa quarta-feira Deus possa te abençoar, que nessa quarta-feira o Espírito de Deus possa estar sobre a sua vida, que Deus possa derramar sobre a sua vida as mais ricas bênçãos. Eu quero orar por você que precisa ser abençoado, que quer ser abençoado. Se houver alguém enfermo na sua casa, ore agora comigo, em nome de Jesus Cristo. Se houver alguém enfermo na sua família, ore comigo agora, para Deus nos abençoar, em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa manifestar a graça dele sobre a sua vida de uma forma tremenda, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então eu queria que você orasse comigo. Ore comigo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela sua família, pelo seu lar. Querido Deus e Pai Celestial, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo Nazareno, nós oramos ao Senhor e pedimos agora ao Senhor que a graça e a misericórdia do Senhor venha sobre esse lar, sobre esta família, que o Senhor possa derramar sobre esta pessoa as Tuas mais ricas bênçãos, que o Senhor possa, meu Deus, tocar aonde houver uma enfermidade e arrancar essa enfermidade, que o bálsamo do Senhor venha do alto da cabeça à planta dos pés desta família e possa, meu Deus, sarar, curar, restaurar, restabelecer, que o Senhor possa, meu Deus, abrir as comportas dos céus para dar saúde, para dar, meu Pai Celestial, alegria, para dar, meu Pai Celestial, vitória. Protege, ó Pai Celestial, essa família. Protege, ó Pai Celestial, esta pessoa. Derrama sobre a vida dessa pessoa, Pai Celestial, as Tuas misericórdias. Derrama sobre a vida dessa pessoa, Pai Celestial, a Tua graça infinita e maravilhosa. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus, Pai. Cobre o Teu povo. Cobre a igreja manancial da graça com as Tuas mãos. Coloca ela debaixo das Tuas asas para que estejamos seguros. Cobre todos aqueles que nos ouvem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa a Tua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Filho, que as doces manifestações do Espírito Santo de Deus se repouse sobre o povo mais feliz da face da terra. Então eu queria que você, em nome do Senhor Jesus Cristo, orasse ao Senhor pela sua vida sempre, todos os dias. Tivesse, sabe, um contato mais íntimo com o Senhor todos os dias. Eu queria que você não perdesse a comunhão com Deus. Deixa Deus agir sobre a sua vida. Que essa quarta-feira termine de forma maravilhosa e você tenha uma quinta-feira muito abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Logo, logo, né, estaremos juntos louvando o Senhor. Hoje o Conselho de Pastores, né, o presidente do Conselho de Pastores, teve uma reunião com o governador e tem nós temos uma resposta do governador que está esperando somente os últimos estudos para dentro em breve
nos próximos dias, se assim o Senhor permitir, nós começarmos ali início dos trabalhos na casa de Deus novamente. Mas isso vai depender dos estudos, como é que vai se comportar, todas as coisas aí. Mas eu creio que em breve nós estaremos juntos, fisicamente louvando ao Senhor, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Antes, eu quero que você participe desse louvor aqui. Coral da África, em nome do Senhor Jesus Cristo, vim para adorar-te. Então eu queria que você louvasse, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse hino ou essa canção maravilhosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você cantasse, encerrássemos adorando, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Eu acho lindo esse hino e esse coral de crianças da África. Ouça só, lindo demais. Cante, adore. Vim para te adorar, Senhor. Vim para te louvar, Senhor. Vim para te buscar, Senhor. Cante. Lindo demais, eu acho maravilhoso, lindamente maravilhoso. Essas crianças louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Coisa linda demais. Que Deus te abençoe nesta quarta-feira. Fiquem com Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a tua vida de uma forma maravilhosa. Deus te abençoe.